Salve, salve, rapaziada, seja todo mundo bem-vindo, galera. Vamos que vamos, segundo episódio do Pod Photocast, galera. Eu sou Marcos Montenegro e você, meu amigo, quem você é? Eu sou o Guilherme Bressan. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, nossos caros ouvintes, fotógrafos apaixonados pelo clique. Que legal, que legal. Todos vocês aí que estão escutando a gente ou mesmo vendo a gente aqui no YouTube, nas mídias visuais, né? Sejam bem-vindos aqui ao segundo podcast nosso. Uma ideia, um projeto aqui, tanto meu como do Gui, tá? Do Gui Bressan. Que a gente, como grande apaixonado da imagem, sendo que apaixonado pela linguagem e pela essência da fotografia, a nossa missão aqui no Pod Photocast é realmente levar, trazer para vocês um outro lado da imagem, né? Não esses 95 que bombardeiam o seu timeline, mas a gente está aqui para falar dos 5% mais importantes da fotografia, da essência da fotografia, hein, Gui? Que são aqueles 5% que tratam sobre a vida, que são aqueles 30% que tratam sobre as coisas que estão no nosso dia a dia e que influenciam diretamente a nossa capacidade de entender, de sentir e de viver. E aí a fotografia guarda um grandíssimo lugar, meus senhores. Hoje a gente interpreta o mundo através dela, a gente pensa o mundo através dela, a gente conhece o mundo e a gente passa a gostar das coisas também através dela. Então não canso de dizer que estes nossos 5% são os 5% que prezam pela qualidade e vamos ser sempre paladinos da qualidade aqui neste vínculo, neste canal com vocês, criado a partir de algumas semanas. Os paladinos da qualidade, prezando por essa coisa da preocupação com relação ao que você está sentindo, com relação ao que você está dizendo, com relação ao que o outro vai poder entender e com relação a entender por que, principalmente, uma fotografia pode ser colocada numa parede de museu, ou numa galeria, ou numa revista, Exatamente. ou numa apostila de colégio. É isso aí, cara. Na verdade, o que o Gui tá falando, pessoal, é que basicamente você vê, né? Estamos aí na era da maior produção de imagens que já existiu em toda a vida. São milhares ou até bilhares de imagens produzidas diariamente. Porém, paradoxalmente, você tem a era das imagens invisíveis, porque 95% dos fotógrafos, das pessoas que amam fotografia, acaba que confunde o entender a essência da imagem e acaba buscando conhecimentos muito limitados que partem da câmera para fora, principalmente a gente se tratando aí das questões técnicas e estética. E você veja que apenas 5%, que são justamente os 5% que vão se destacar, que vão entrar em galerias, que vão estar aí sendo buscados por clientes em qualquer mercado, esses 5% é exatamente aqueles únicos que buscam o conhecimento realmente importante dentro da tua jornada da autoria da imagem, né? Aplicando a subjetividade, que é o sentimento, que é aplicar a história, o sentimento, enquanto os 95% estão aí em busca da técnica e da estética, que é algo muito replicável e até, né, é fácil de copiar e de aprender, que o diga Henri Cartier-Bresson, que dizia que a técnica fotográfica se aprende em 15 minutos e aprender a fotografar leva a vida inteira. Isso que as pessoas acreditam que a fotografia é somente e não é, certo? Acaba que serve como uma âncora, sabe, Gui? Eu acho que essa busca insana por técnica e estética e essa crença de que a fotografia é técnica, é estética e não é só uma parte, acaba ancorando e estagnando, né, esse fotógrafo que busca só por questões essas, né? E toda aquela parte da narrativa, da criatividade, da subjetividade, de você aplicar sentimento e narrativa dentro das tuas fotografias é esquecida, porque as pessoas acreditam que o que é importante mesmo é uma 50mm 1.2. Isso, e ela vai fazer o milagre, ela vai fazer o trabalho todo. Mas assim, falamos muito disso, né? Falamos muito da questão da quantificação. E agora o Marcos traz uma ideia interessante para quem está nos ouvindo, no sentido de a gente pensar assim, vislumbrar essa diferença que falamos num sentido 5% e 95%, né? A gente realmente conseguir ver essa disparidade, essa diferença tão grande com relação à foto tratada a sério e levada a sério realmente. E não quer dizer
que esses 5% sejam uma questão de elite, né? A gente não está falando assim com relação a só o cara que estudar a arte é o cara que vai realmente saber ir no museu e apreciar esta tal da fotografia contemporânea tão cabeluda e tão sem sentido para aqueles que fazem uma linguagem, né, uma leitura de uma linguagem de uma maneira mais superficial. Porque, gente, vamos ser bastante sinceros, né? Não é a mesma coisa você estar vendo uma fotografia numa revista, ou num blog, ou num site de fofocas. Não é absolutamente a leitura que você vai ter que dedicar ela vendo no encarte de uma exposição, vendo ela numa galeria. E aí, assim, não só que esses 5% saibam entender, pensar a foto de uma maneira um pouco mais palpável, saber que o mercado realmente talvez não entenda tudo aquilo que você tem para mostrar para ele, é um pessoal que também pode ter o seu destaque sem querer ser fotógrafo autoral. Porque, assim, a fotografia comercial, ela também tem que se pautar e ela também tem que beber na fonte das coisas bem feitas, entende? O grande problema, e aí dessa massificação que o Marcos abre a nossa conversa de hoje aqui comentando sobre isso, é que não existe esse conhecimento, não existe essa coisa de que você consegue ver que um trabalho comercial é melhor que outro. A possibilidade que você tem do mercado hoje é você entender que um trabalho realmente parece mais sério, mas ele não sabe dizer por quê. E é aqui o ponto que a gente quer chegar para quem está nos ouvindo. Você querer saber é uma coisa diferente de você poder saber. Você sabe descrever com precisão por que um trabalho autoral é melhor que o outro. Eu cito alguns exemplos bastante infelizes aqui na escola de fotografia, tanto a nível de enquadramento quanto a nível de balanços de brancos. Existem pessoas que não têm preocupação nenhuma com isso. E o mercado está consumindo esse tipo de coisa. E essa massificação que vivemos hoje, no século XXI, é uma massificação que também permite esse tipo de entendimento. A gente vê tanta foto, que a gente necessariamente se acostuma a ver coisas maltratadas, a ver coisas assim feitas de qualquer forma, com conceito prévio, com preset, com uma série de coisas que realmente não despertam o nosso interesse, no sentido de pensar, cara, talvez se eu estudasse isso, eu aprendesse isso, eu lesse isso. E a arte, ela é muito fechada no sentido de ter certos tipos de linguagem, né? Certos tipos de símbolozinhos muito específicos da arte, como a fotografia fashion também tem símbolozinhos muito específicos dela, como determinados campos da fotografia autoral e comercial possuem. Só que assim, não é porque ela tem esses segredinhos que eu precise ficar assim, sem entender ela, pensar, não, essa fotografia contemporânea realmente é uma fotografia que é para quem conhece, é para quem sabe entender. Eu também posso acessar isso, eu também posso aprender a pensar e tentar interpretar essa subjetividade do autor. E aí voltamos, dito e sempre, na nossa fatídica linguagem, nossa amiga linguagem que está de mãos dadas com a gente aqui nesse podcast. Né? Completando o que tu falou, né, Gui, essa história de que a arte, o pessoal fala, né, a arte é para 1%. E eu acredito que isso mudou, viu? Mudou bastante. E não é questões de elite ou não. Eu também, somando essa tua questão que você falou, desses pequenos signos, né, dessas pequenas mensagens que realmente transformam a imagem em uma grande imagem, não mais uma, porque realmente a diferença está nos detalhes, eu acredito que o principal é a pessoa romper um paradigma, o paradigma visual da técnica da estética, até porque, Gui, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas, claro, em vários países, nós não temos o costume de estudar a imagem. Isso. Certo? A antropologia, a etnografia não chegou nas escolas, apesar de ter uma lei aprovada, né? Com a rede de produtores de fotografia do Brasil, que eu faço parte desde 2012, eu e a Travessa da Imagem, a gente aprovou uma lei onde o ensino médio federal, ele tem que botar na grade o ensino e o estudo da imagem. Porém, não foi isso desde 2013 a 2014. Porém, não foi aplicado ainda por faltas de professores capacitados em fazer isso. Professores que entendam da semiótica, que entendam da antropologia e que passem isso para as crianças. Então, nós crescemos, né? E claro, a imagem já tem o grande ditado que uma imagem fala mais que 1000 palavras, e fala, desde que você saiba ler. Sendo que, como a gente não tem essa cultura, nunca lemos imagem, acaba que do outro lado, meio que é imposto a mecanização, é imposto o automatismo de uma forma inconsciente. Então as pessoas criam um bloqueio. Isso é um paradigma. Então as pessoas pensam que para entender sobre questões de arte, isso eu digo porque já são 17 anos dando aula,
Só na Travessa, né, a escola própria são 11 anos, mas eu dei aula em várias faculdades, uma série de equipamentos culturais, e eu identifico isso em todos os grupos, tá? Porque eu dei aula para crianças, adolescentes em situação de risco, né, em periferia, etc. Eu dei aula para a prefeitura, para vários municípios, e dei aula também na Travessa para funcionários públicos, para pessoa que viaja para a Europa. E essa galera tem a mesma dificuldade, porque nunca foram passadas para elas que as imagens existem entre linhas, que dentro da imagem existe um texto por trás, que cada corpo, que cada cor, que cada marca na parede, certo? Tem um interpretante, tem o objeto e tem um interpretante. Então, isso é básico e isso é muito acessível, porra, hoje com a internet, né, Gui? Cara, todo mundo. Isso. Esse conhecimento tá acessível para todo e grátis. Você pega coisa tudo grátis. Eu acho também, eu parto da minha metodologia, que há de se ter alguém para romper esse paradigma, porque depois que a pessoa entende que existe algo além do bidimensional, aí ela se liberta e ela consegue, cara, qualquer um, sacou? Isso. E eu te pergunto, a pergunta que não quer calar nesse momento é: quantas imagens você vê por dia? Quantos pequenos textos você lê por dia? Isso é uma pergunta pra mim, malandro? É uma pergunta pra você, malandro. Cara, imagens são centenas, né, Gui? Não tem como não ser centenas. Cara, é foda porque se a gente entrasse um pouquinho mais também na questão das mídias sociais, que é uma ferramenta feita para te dominar, é entorpecente, você acaba vindo lá porque tudo feito para te dominar, né? Se você vê o documentário lá no Netflix, O Dilema das Redes, você vai ver a brutalidade e a inteligência que é para lhe manter. Sendo que eu faço realmente exercícios para não ficar de bobeira na mídia, porque se você ficar rolando o scroll ali do Instagram para cima, você vai ver, né, centenas de milhares de imagens. Eu tenho a felicidade de ser professor e ter escolhido isso há muito tempo atrás, né, na faculdade ali. Eu defini que ia ser professor em 2001. E a partir daí, como eu tenho o meu objetivo, né, um objetivo muito claro na minha mente, que é ser professor, e eu quero oferecer o melhor para meus alunos, a minha profissão, que também é paixão, eu tive a sorte de escolher isso cedo, me obriga a ler muito, né, velho? Então, eu leio muito, brother. Eu sou louco, cara, eu leio todo dia eu leio, não só coisas para os meus alunos, mas para eu estar sempre, eu sou um eterno aprendiz, então eu tenho meu horário de ler, tanto de manhã como de noite, tá? Eu acho fundamental. Os meus alunos, todos que começam nos nossos cursos, eles falam para mim que eles nunca leram tanto na vida desde que entraram, alunos de 50 anos, falaram que nunca leram tanto na vida e entraram no nosso curso há 6 meses atrás, justamente porque eu sou meio psicopata pela leitura. Agora, imagem, cara, não tem como não ser mais do que a leitura, né, Gui? É muita imagem, brother. É muita imagem. É grupo do Telegram, é grupo do WhatsApp, é aluno. Você entra no Instagram, sendo que, mano, se você prestar atenção no seu dedo, porque às vezes eu faço um estudo do comportamento do dedão, né? Do comportamento do dedão. Cara, as imagens são tão iguais que muitas vezes você tá rolando o dedão assim, sem parar, até que uma para. Que uma chama. E quando essa me chama, quando alguma coisa faz parar o meu dedão do celular, brother, eu me pergunto, por quê? Então, esse meu interesse de investigar, porque, brother, precisa entender que nós fotógrafos, antes de ser fotógrafos, a gente tem que ser investigadores. Temos que ser grandes observadores. Então, se a gente não se autoconhecer e não expandir a nossa percepção de leitura visual, mano, a gente não vai conseguir fazer boas fotografias. Por isso que eu sempre digo, é uma das minhas frases mais importantes, que é a marca do meu curso, né? A fotografia é de dentro para fora, ser para se tornar. Então, se você não for uma grande pessoa, um grande observador, um investigador, um cara que quer mais, a sua fotografia vai ser reflexo do que você é, meu irmão. Porque fotografia é autorretrato. Então, você tem que entender isso. É essa mais ou menos a minha percepção, né, em relação a isso. Cara, e é maravilhoso porque você me deixa uma bola quicando para falar sobre um assunto que eu não sei se eu queria falar hoje, porque a gente passaria um episódio inteiro falando sobre isso. Você, bem ou mal, usou a palavra fotografia, é dominação. Foi isso que você falou? Exato. E hoje estava lendo Max Weber, coincidentemente ou não, agora há poucas horas estava fazendo um trabalho sobre o Max Weber. E o Max Weber, ele fala assim que a dominação, essa coisa do poder de mando, ele só se sucede, ele só acontece, as pessoas realmente só aceitam essa dominação na hora que elas têm essa obediência.
a obediência mútua, sabe? E Ah, aí, voltando ao assunto, eu obedeço a fotografia hoje. Eu não me indago quantas fotos foram feitas para que aquela realidade tivesse naquela telinha para eu girar o meu dedo, entende? Eu não me indago quantos filtros foram usados. Eu não me indago se aquilo realmente é verdade, é próximo da realidade, ou se aquele é um ângulo que favorece muito. Então, são uma série de aceitações que hoje nos levaram a ser seres humanos menos críticos, numa capacidade, numa época que nós temos tudo para sermos pessoas mais críticas e curiosas e indagadoras, e tendo tudo ao nosso alcance, nos tornamos também menos críticos com relação à imagem. Porque total. aí é a questão. Antes, você, Marcos, para conseguir convencer alguém sobre aquilo que você estava falando, você perdia horas abrindo livros. Você tinha que convencer o cara por A mais B, você tinha que mostrar aqui, É, ó, esse argumento aqui se liga com as esse para pessoas fazer perguntavam sentido. mais por quê, né, cara? O porquê, Isso. né, que Porquê sumiu, das né? coisas. Isso. Porquê das coisas. Esses dias eu até vi uma frase bastante pesada e que pode refletir uma realidade. Ela falava saudades de quando as pessoas tinham vergonha de falar sobre o que elas não sabem. É uma Ah, coisa assim, é um pouco mais embaixo o buraco. Hoje, assim, as propriedades, né? A gente se auto-intitula, se coloca muito peso, e esse tipo de argumento ainda causa repercussão, né? As pessoas antigamente falavam as besteiras delas, terminavam ali na mesa de bar, tudo bem, cada um ia para casa e seguia a vida. Hoje em dia, se você tem supostamente esses influenciadores digitais, é. pessoas com grandíssimo alcance, pessoas assim que podem se tornar até celebridades, formadoras de opinião, e não existe. E não que eu esteja sendo cri-cri, não que eu esteja sendo uma pessoa assim totalmente apegada a um conhecimento científico, a livros. Não se trata disso, absolutamente. A ciência, ela hoje, ela perde aquele título de autoridade, aquela coisa que somente ela poderia dizer verdade. Assim como o museu, também falando em arte, o museu também perde esse argumento de autoridade, essa coisa de que ele é o resguardo, ele é o capaz para falar o que é arte barroca, ele é o titular para falar o que é arte, sei lá, imperial brasileira, entende? Assim, não existe mais esse tipo de parâmetro. E ninguém está sendo saudosista, nostálgico aqui. Estamos apenas refletindo sobre uma realidade um pouco irracional, um pouco apressada que a gente vive hoje, assim, com uma série de distrações, com uma série de confusões mentais e de entendimentos assim um pouco precipitados até certa forma. E concluindo o raciocínio, as Ah, imagens são uma comprovação absoluta, sabe, Marcos? As imagens, elas são... Você saiu naquela noite que você falou para mim que ia ficar em casa. Aí você fala, não saí. Aí você fala, saiu, eu tenho certeza que você saiu. Aí você fala, não saí. Ela fala, tá aqui a foto. E se a pessoa tem a foto na mão, você fala, meu Deus, caiu a minha casa, realmente eu saí, porque a prova é essa coisa, é a comprovação absoluta de tudo. A prova é a rainha, né? A foto é a é. rainha das provas, ela é essa coisa que vale, Essa, vale essa, mais do que qualquer palavra ao contrário, essa né? característica inerente do meio que é totalmente equivocada, né, velho? Que é totalmente equivocada, que o E diga... hoje a gente tem Photoshop, né? Hoje a gente tem Mano, Photoshop, Deepfake, tem tudo. Não, hoje até o pessoal, aplicativo que pega a tua cara e muda e bota em E qualquer. muda, é. Entendeu? E como é que a pessoa ainda acredita nisso? Como é que a Isso. pessoa acredita nisso? Porque, bicho, o maior teórico, né? Você com certeza, não sei se foi teu professor também do mestrado, Gui, o João Fonte Coberta. Boa fonte coberta, tive João Fonte Coberta. boas aulas, bons tempos com ele, cara. É, eu tive aula com ele tanto na minha pós lá em Barcelona, ele que é catalão, né, de Barcelona, e também no mestrado em Valência, que também tá na comunidade aí na Catalunha, né? E, cara, ele é o cara que prova por A mais B que isso não existe, né? Isso aí vem desde 1841 com o clássico texto do William Henry Fox Talbot, que é o Lápis da Natureza, né? Que vem com Para essa... quem não conhece, então, é o primeiro livro ilustrado sobre fotografia da história da fotografia. É, esse livro é foda, até porque o William, né, o Fox Talbot, ele é o pai da imagem, não é o Daguerre, já que o Daguerre e o seu daguerreotipo não gerava negativo, né, gerava um positivo, então era cópia única. E o Fox, ele veio com a sua técnica e então surgiu o que a fotografia é hoje, né? E ele com todos, né, porra, o inglês ali, um cara com todo o seu know-how, né, do precursor da fotografia, disse que a fotografia era o poder, né, onde a natureza se plasma por ela mesma. Olha que doideira, que frase legal, bonita, né? Aí depois... E é bonita a inocência que ele traz no título desse livro,
Porque ele chama o lápis da natureza, como se ele só deixasse o papel ali para a natureza escrever. E a natureza, a luz, representaria essa intenção dele. É bonita essa inocência. É bonita essa inocência, e é uma característica que ajudou muito a fotografia a vender, né? Porque a fotografia, ela veio com o intuito de venda, de informação, de vender a colônia como capital. Isso Dom Pedro II fez muito bem aqui com a gente, né? O primeiro fotógrafo brasileiro, Dom Pedro II, e trouxe a galera da Europa a fotografar São Paulo na época ali dos cafezais, onde o povo de São Paulo era grande. Enfim, a fotografia, essa característica inerente ao meio que veio do seu princípio, que é equivocada, que é mentirosa, que isso não existe, e vários autores, né, já provaram por A mais B que essa característica de verdade não existe, mas sim é um registro de uma realidade, a realidade cada um tem a sua, né? Isso aí foi no decorrer dos nossos curtos e pouquíssimos anos de vida, nós que estamos engatinhando ainda nas belas artes, né, a fotografia. Vem também a Kodak e diz: aperte o botão e nós fazemos o resto. E aí vários outros vão construindo essa ideia totalmente equivocada. Vem João Fonte Coberta no seu livro O Beijo de Judas e bota meu irmão, destrói essa teoria de uma forma brilhante, brutality, né? Finais da década de 90, e assim também como Boris Kosoy com seu livro Realidades e Ficção na Trama Fotográfica, que ele destrói essa questão, certo? Então, esse lance da fotografia como verdade é outra âncora. Esse lance da fotografia como algo que vai te dar a segurança de ser aquilo que é o que você vê, essa crença de que o que você vê na fotografia é realmente o que é uma âncora, porque se você acredita nisso, você vai tranquilamente se auto-sabotar pensando que copiar fotografias vai fazer com que essa fotografia tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma realidade, a mesma estética. E não é. E não só se auto-sabotar no sentido de produzir fotografias caso eu seja fotógrafo. Eu também me auto-saboto no sentido de eu ser um adolescente, de eu ser uma criança e buscar um ideal de Photoshop, de beleza, que talvez não exista, entende? Exato. Isso também é uma autossabotagem a partir do momento que eu começo a interpretar o meu mundo a partir das imagens, que é o grande tópico que a gente está falando aqui até agora, dentro da ideia de fonte coberta, dentro da ideia de um 5% pensante, do Boris Kosoy. Para quem não sabe, então, Rua Fonte Coberta, o maior nome mundial hoje do fenômeno da pós-fotografia, que o próprio Fonte Coberta não sabe muito bem como denomina o que vivemos hoje, logo ele a batiza de pós-fotografia, e Boris Kosoy vive no Brasil hoje, é uma pessoa assim, realmente é uma notoriedade e também um grande teórico, uma pessoa que discorreu muito sobre a parte da filosofia da fotografia. Então, Kosoy com K, Rua Fonte Coberta com T mudo, Fonte Coberta e Rua com O, porque é o Juan catalão. Gui, tu sabia que o Juan Fonte Coberta, a vida toda eu chamei ele de Juan Fonte Coberta, até porque o J é Rota, né? Sendo que ele é catalão, cara, e eu tava entrevistando ele porque ele foi pra Fortaleza para um festival, né? O Festival Solar de Fotografia, e eu tive o prazer de encontrar ele nas exposições e entrevistar o Ele é maravilhoso. Ele é bacana, tava lá com a esposa dele e tal, e eu por algumas vezes chamei ele de Juan, e a esposa, Joan, porque em catalão, né, não é... E foi um período tão bom para mim, Marcos, assim, foi uma semana de aulas com ele de segunda a sexta, isso. E eram assim períodos longos de 4, 5 horas, e assim, a gente tinha passado 4, 5 dias envolvido com o cara em sala de aula, e no último dia de aula, eu falo para vocês como essa luz chega em mim. Ele levanta a mão na sala e fala assim, ó, para quem não notou, eu tenho uma mão defeituosa. E Deus dá a oportunidade de fazer as coisas de maneira rápida ou de maneira devagar. Eu, por bem ou mal, faço as minhas coisas de maneira devagar. E eu tinha ficado 5 dias com o cara em sala de aula por horas. E o cara era uma pessoa tão envolvente, uma personalidade tão distinta do que a gente está acostumado a ver, que eu não tinha reparado na mão do cara, velho. Pois tu acredita que eu nunca reparei. Então, e ele tem uma mão deficiente, eu não sei o que ele tem. Ele tem um probleminha assim, os dedinhos dele não abrem, assim, sabe? E aí ele disse que fazia tudo, desenvolvia tudo de uma maneira artesanal quase, devido a essa espécie de limitação física que ele tinha, né? E é muito interessante porque o grande discurso do Fonte Coberta, ele vai no sentido de uma fotografia fake. Ele vai nos sentidos do fake. O que são os períodos do fake? Rua Fonte Coberta, então, o grande nome da pós-fotografia hoje no século XXI, catalão, que conhecemos, tivemos a felicidade de conhecer, ele defendia que a fotografia fake não era de maneira nenhuma uma fotografia travessa, uma fotografia que viria a te pregar peças,
Pelo contrário, a fotografia fake, então, o que ele buscava com esta mentirinha, entre aspas, nas fotografias dele, porque ele tem uma porção de trabalhos, ele monta junto com um taxonomista, um antropólogo, biólogo, um projeto maravilhoso chamado Fauna. Se vocês quiserem tomar nota e buscar esse projeto, é realmente maravilhoso. Eram grandes montagens de animais empalhados e sobreposição de negativos, que era uma técnica altamente complexa e difícil de ser reproduzida. Ele fazia tudo isso e mentia para o telespectador, mentia para essa audiência que estava assistindo ao trabalho dele, mas ele sempre com o respaldo de que não era algo por mal, era uma mentira, um hashtag mentira do bem, Marquinhos, hashtag mentirinha do bem, hashtag ódio do bem, hashtag recalque do bem, etc. Mas assim, ele traz essa ideia, então, como uma precaução, para colocar uma pulguinha atrás da orelha daquele pessoal que está vendo o trabalho dele e falar assim, ei, será que isso você pode acreditar assim tão cegamente? Cara, é muito bacana o João Fonte Coberta. O primeiro grande trabalho dele se chama Sputnik, né? Foi quando ele realmente explodiu no mundo ali, ele começou a fazer ali em 97. Até o ali... Cosmonauta, isso é maravilhoso. E também tem várias, né, cara? Tem a das constelações que ele fez, né, que eram mosquitos no para-brisa, que ele viajava, colocava uma cartolina branca no para-brisa, fotografava de dentro com um flash e tinha vários pontos de mosquito, ele invertia a fotografia e ele junto também com astrólogos e tal, não sei o que, né? Eles criaram constelações. E esse programa Sputnik, ele enganou uma equipe de 45 pessoas numa espécie de fantástico que tinha na TVE lá, e era um programa com um staff realmente grande e dedicado, e ninguém conseguiu descobrir que era mentira do cara. E ficaram um programa dedicando para mostrar a história desse cosmonauta, Yuri, né? Do Yuri. Ele fez, o sobrenome dele era o nome dele ao contrário, ele deixa várias pistas, né? Pô, teve crise diplomática, mano, por causa do trabalho dele. Teve crise diplomática, o cara é maluco. Eu não sei se tu lembra porque ele sempre faz esses trabalhos meio que enganando para provar realmente que a fotografia não tem essa característica de verdade, que não é assim, né? Que ele coloca lá o beijo de Judas, fotografia e verdade. E ele vai discorrer o livro dele também, A Câmara de Pandora, que é excelente também. Ele fala essas questões e teve uma exposição, cara, que foi muito legal, que ele chegou e fez assim, exposição Juan Fonte Coberta, era o nome dele. Sendo que quando você entrava na exposição, tinha um projeto arquitetônico, tinha uma pintura em óleo, tinha fotografias. E você falava assim, como assim? Ele encontrou, cara, na Espanha, 22 João Fonte Coberta. Tu soube dessa? Homônimos. E ele colocou o trabalho de cada um dos caras e todos eram João Fonte Coberta. Cara, esse cara é genial. Se você está escutando aqui, vendo esse podcast e não conhece o trabalho de João Fonte Coberta, cara, ele é uma autoridade, um dos maiores teóricos da fotografia do mundo. O cara dá aula no mundo inteiro, o cara dá aula em todo canto. E, pô, até a própria Bienal de São Paulo já teve um ano que foi meio que especialmente para ele, né, cara, dentro das teorias dele. Então, se você não conseguir encontrar os livros de João Fonte Coberta, pelo menos encontre aí Boris Kosoy, que você vai conseguir realmente ter essa cortina de fumaça que distancia, né, que separa a fotografia técnica e estética da linguagem fotográfica. Você vai ter realmente essa cortina dissipada e vai entender e olhar com um olhar bem mais profundo sobre essa questão de imagem, né, Gui? E com um olhar mais crítico também, porque se a gente não se indaga, se a gente aceita tudo de primeira, estamos engolindo tudo que nos mostram. E não pode ser assim, a vida não pode ser construída nesse sentido, sabe? E voltamos de novo, então os assuntos estão se entrelaçando hoje. A fotografia não tem nada de realidade, não tem nada de realidade. Seria muita pretensão da minha parte hoje sair daqui e ir, sei lá, para um estado que me é alheio e fazer um trabalho chamado Pernambuco. Não tem nada a ver com a minha realidade, não tem nada a ver com a minha pessoa, não tem nada a ver com nada. Eu não consigo fazer hoje um trabalho de tamanha complexidade autoral. Eu preciso mostrar os meus encontros. E aí a gente volta na ideia dos encontros. A fotografia não tem nada de real. O meu encontro pode ter sido um encontro totalmente surreal. Um encontro assim que eu consegui achar um ângulo numa perspectiva mais de baixo, numa entrada de luz de fim de tarde, com um mosquito passando, já que você falou em mosquito, e com um jegue comendo um pasto ali no fundo, entende? Assim, eu posso ter tido um encontro surreal que nada traduz a realidade daquela cidade. É aqueles bons e velhos vídeos de merchandising de cidades do interior, né, Marquinhos? Mas na verdade esse conceito de realidade
realidade, cara, eu me apoio muito no conceito de Wilhelm porque é o seguinte, não existe a realidade, no caso, para mim, dentro do que eu entendo do que o Wilhelm fala, Gui, a realidade é o que te interessa naquele momento específico. Isso. Entendeu? Não é uma realidade comum, porque não existe uma realidade comum. Agora, se você falar assim, você como curitibano, vai fazer um registro documental mostrando e contando a realidade do pernambucano, não. É o meu encontro. Meu encontro. Você vai fazer um registro que é a sua realidade do que te chamou a atenção dentro da tua subjetividade, da tua carga histórica e cultural, e chegou naquele lugar. Então, é o que eu digo lá, por exemplo, a gente lá no Nordeste, a gente chama pé, né? A gente chama de pé de manga, pé de caju, né? A árvore, né? Pé de uva, pé... Então, um pé de árvore, né? Um pé de árvore, eu que nasci e fui criado no interior do Ceará, subindo em árvore, se eu chegar em uma outra localização e ver uma mangueira grande, gigante, com muita presença, uma árvore maravilhosa, se eu ver isso, se eu ver esse elemento dentro de um visual qualquer, pode ser em Minas, pode ser no Rio, esse signo ele vai me chamar a atenção. Por quê? Porque ele está presente dentro da minha memória. É teu. É meu. Agora, se vier um fotógrafo que nasceu e foi criado na Avenida Paulista, que nunca subiu em uma árvore, que nunca comeu uma fruta do pé, certo? Que puxou a manga ali e comeu, ele vai chegar em uma outra localização e vai ter esse signo, que é a árvore, tudo que visualmente é um signo, e não vai chamar a atenção. Ou seja, a minha realidade dentro de um mesmo espaço é completamente diferente da realidade do outro. Então, na verdade, o que a gente não pode querer é ter a pretensão de fotografar a realidade do outro. E nem imaginar e pressupor que o cara ali fotografou a minha realidade. Pode ser que alguém que eu me identifico muito, que tem as minhas mesmas raízes, que se interessa pela mesma história, que fotografe a minha região, eu tenho uma identificação muito grande com ele, como por exemplo as fotos do Thiago Santana e do Celso Oliveira, que eu realmente me identifico muito, porque eles são do Ceará, são do sertão, e eles conseguiram capturar o que eu me identifico, os mesmos signos, mas isso não é para todo mundo, né? Então, não confundir verdade, não confundir realidade universal, porque não existe realidade universal, né? E com os seus pontos de interesse. Por isso que é tão importante você se autoconhecer para você conseguir realmente fazer uma fotografia autoral. Porque se você não se conhece, não tem como você fazer uma fotografia autoral, meu irmão. E é questão, e nem realidade, nem verdade tem na fotografia, né? Esse é o grande ponto. Não, não tem. Exatamente. Verdade. E aí voltamos em Wilhelm Flusser, porque Flusser fala magicamente, né, que a fotografia é remontar ludicamente o universo. A gente, então, causa e pensa e coloca as peças no lugar que mais nos forem convenientes. Pode ser que aquela noite nem tenha sido tão legal. Ai, mas essas fotos dão uma saudade. E aí eu remonto ludicamente aquela coisa, que talvez aquela experiência que na foto possa me remeter a algo muito melhor do que foi a realidade. Então, portanto, nem realidade, nem verdade e nem nada. E a imagem é precária. E mais um grandíssimo filósofo da fotografia chamado Jean-Marie Schaffer. Schaffer com S-C-H-A-F-F-E-R. Schaffer, um grandíssimo filósofo da fotografia. Tem um livro muito magnífico chamado A Imagem Precária. E eu acredito que tem a tradução em português desse livro, né, Marcos? Cara, não sei se eu não tenho esse livro em português. Eu acho que é espanhol ou inglês só, né? Ou francês, propriamente dito. Então, se alguém tiver o acesso, é bastante interessante. É um livro muito maravilhoso, assim, um dos clássicos da contemporaneidade hoje, da crítica da fotografia, que ele justamente esvazia toda essa argumentação que estamos tentando também esvaziar nesse sentido, que não carrega nada de verdade, não carrega nada de realidade, não carrega nada de incertezas. A imagem, então, ela é precária. Quando eu falo em precária, é que lhe falta uma perna, né? A gente só vai entender, então, o que a gente pode entender, ou quiser entender, ou está capacitado a entender, né? E essa é o turbilhão de sentimentos. E eu acho que essa é uma das características, né, da dualidade. Essa dualidade do meio fotográfico é o que mais me impressiona de documento e ficção. Essa perna que está faltando, essa precariedade, para mim é a própria poesia, saca, Gui? É a própria liberdade poética. Isso. Porque quando você entende que a imagem ela é precária e ela tem que ser precária no sentido
de que você não pode entregar todo o jogo, que você tem que trabalhar realmente com as entrelinhas, com questões simbólicas, semânticas, icônicas, e deixar o espectador finalizar a tua imagem, o que Roland Barthes fala muito bem no seu livro A Câmara Clara, né, brother? Do espectador, que ele tem que finalizar, não é você. Não é você. Então, quando você entende que a imagem ela precisa dessa liberdade poética para então, quem vê essa imagem se identificar e finalizar, tu vai conseguir o que ele chama de punctum, né? A áurea, né, cara? O punctum de Roland Barthes. O punctum pro Barthes era aquilo que oferia. Então, assim, o punc era aquele prefixo do latim punctum, que era esta ponta resistente que lhe cortava a pele. Então, algumas fotografias para o Barthes valiam mais a pena e fariam ele se dedicar mais a elas, coisas que as outras não fariam, que daí ele somente dedicaria o studium. Então, você tinha o punctum, que são as fotografias que realmente te pegam, e realmente elas fazem você dedicar mais atenção, e o studium, que é uma figura um pouco mais comum, um lugar comum das imagens que vemos no dia a dia. Total, é exatamente isso, cara. Mas, meu irmão, deixa eu te perguntar aqui agora também, a gente fala dessas questões filosóficas, né, mano? Essas questões tão profundas dentro da teoria da imagem. Eu quero conhecer mais um pouco de você, até o pessoal que tá escutando também, viu, Gui? Como é que tu chegou nessa jornada que tu foi ali, né, para fazer o mestrado? Foi pelo mestrado que a gente fez na mesma escola, né, na Escola de Belas Artes ali da UPV, Universidade Politécnica de Valência. Como é que você chegou lá? Hoje você, fundador da Escola de Fotografia em Curitiba. Como é que foi a tua jornada aí para chegar nesse entendimento, nesse teu conhecimento e nessa na tua própria fotografia, né, como autor?